Olá, eu sou Maria Conceição Costa, conhecida como Cessa Costa, aqui de Pernambuco. Faço parte da AMPSINEP, que é a Articulação Nacional de Psicólogas, Psicólogos, Negros e Negras e Pesquisadores. Faço parte da coordenação executiva, na coordenação nacional. Sou uma das coordenadoras gerais. Nós temos dois coordenadores gerais, eu e Igor Ribeiro, lá de Brasília, né? A AMPSINEP, ela surge em 2010 na USP, no encontro realizado lá, né, na USP São Paulo. Esse primeiro encontro reuniu várias pessoas de todo o Brasil, pessoas negras, pesquisadoras, psicólogas, estudantes, com alguns convidados. Então, nós fizemos um encontro, o primeiro encontro nacional que congregasse esse tema, né, de pesquisadores, psicólogos e que estivessem produzindo temas na psicologia das relações raciais, né? A AMPSINEP nasce em 2010, como uma articulação de vários psicólogos e psicólogas de todo o Brasil, com alguns destaques em especial, que são pessoas que começaram lá e até hoje permanecem, né? Maria Lúcia Silva, Maria de Jesus Moura, aqui de Recife, Lúcia Silva, de São Paulo, Jussara Dias, de São Paulo, Conceição Nascimento, do Rio de Janeiro, e Walter da Mata, da Bahia, Carlos Vinícius, da Bahia. Eu também estava lá. Gláucia Fontoura, do Rio Grande do Sul, e outras pessoas e entidades. Né? Surgiu a partir de articulação de entidades do movimento social negro, que também eram formadas por psicólogos e psicólogas que atuavam na militância, né? Nessa militância de enfrentamento ao racismo. E que entendiam que a psicologia, apesar de ter já algumas poucas formulações, estimuladas muito por essas pessoas, né? Precisava ter uma organização com a nossa cara, né? A cara do enfrentamento ao racismo a partir da nossa voz, né? Psicólogos e psicólogas negros, né? Então, esse encontro acontece lá e nós construímos a AMPSINEP com a constituição da Carta de São Paulo, que é a nossa carta de princípios, onde a gente estabelece que o enfrentamento ao racismo dentro da psicologia era uma forma também de estudar a subjetividade da sociedade brasileira para entender como é que nós poderíamos também nos inserir como movimento social, mas sobretudo dentro da psicologia, né, no enfrentamento, no debelar do racismo brasileiro, que é um racismo profundamente difícil de enfrentar, né, pelas suas vicissitudes, pela sua complexidade, estruturalmente na sociedade muito fortificado, né, institucionalmente constituído, no Estado, nas instituições públicas e privadas, nas universidades públicas e privadas, e assim surge essa articulação. Né? Algumas dessas pessoas estavam há 40 anos, 30 anos, produzindo na militância do movimento de mulheres negras, por exemplo, como o caso de Lúcia Silva, né? No movimento de direitos humanos e da luta antirracista, como era o caso de Jesus Moura, o caso de Jussara Dias. Né? Então, a articulação surge para responder uma necessidade que nós tínhamos de ter a nossa própria formulação a partir da nossa militância. Né? A gente nasce com um objetivo até hoje, né, nesses quase 11 anos de vida, nós nascemos com o objetivo principal de enfrentar o racismo, né? E que a ciência psicológica e que a prática da profissão fizessem também essa tarefa, né? Acreditamos que não tínhamos naquele momento muita coisa e hoje ainda precisamos de muito, né? Apesar de já ter uma produção importante, interessante na psicologia, epistemologicamente ainda é uma ciência embranquecida, né? Classista, enfim, e precisarmos estar nisso. Então, nós nascemos com esse objetivo, mas, sobretudo, também pensando a necessidade de estar na luta, né? Nesse processo de tomada de consciência, de que é preciso organizar os psicólogos e psicólogas, porque a gente estava em outros movimentos, né, no movimento de mulheres negras, no movimento negro, né, nas articulações negras em todo o país, né, instituições do movimento negro como a Ama Psique e Negritude, o Observatório Negro, o CERT de São Paulo, o SEDEMPA do Pará, então o Maria do Rio Grande do Sul, então muitas instituições do movimento social negro, do movimento de mulheres, como eu falei antes, já tinha a nossa participação enquanto militante há muito tempo, então a gente entendia que era preciso organizar essa
mobilizar essa categoria de psicólogos e psicólogas, pesquisadores comprometidos com toda forma de enfrentar o racismo e pensando também que toda forma de discriminação tem um rebatimento na nossa vida, na nossa saúde mental. Bom, e nós, durante 10 anos, estivemos nessa militância, e aí no ano de 2010, desculpe, no ano de 2020, com a chegada da pandemia, o acirramento do abandono, da exclusão sobre a população negra que a pandemia causou no mundo, a população negra ela foi muito atingida é, com a luta do movimento por vidas negras importa, né, nós começamos a pensar uma atividade, uma ação que pudesse trazer algum impacto para a nossa categoria e no mês de agosto, né, agosto, setembro do ano passado, nós criamos uma campanha que foi a campanha Saúde Mental da População Negra Importa, justamente porque a pandemia trouxe a violência policial, a fome aumentou, o abandono, né, na necessidade. É, é, qual seria a importância de ter uma articulação de psicólogos e psicólogas negras frente a um cenário genocida, né, com o avanço do conservadorismo, com o desmonte das políticas públicas no Brasil? Bom, primeiro é que nós somos sujeitos políticos, nós precisamos ser considerados e consideradas nesse país. Então, ninguém pode falar sobre racismo, sobre como ele é virulento, né, no capitalismo contra nós, se não formos nós, pessoas negras. Né? E dentro da psicologia, somos nós, psicólogos, pesquisadores negros e negras, que vamos dizer isso, né? Como esse momento ele precisa ser refletido por nós, porque todos os desmontes, toda a virulência, né, da discriminação social, racial, o avanço do capitalismo, né, ele recai sobre as populações vulnerabilizadas. E no mundo, no Brasil, vou repetir, somos nós, a população negra, os mais vulnerabilizados, né? Então, com a pandemia, isso se acirrou na América Latina como um todo, né? São 25 milhões de pessoas na mais absoluta pobreza, né? Segundo o Banco Mundial. Então, a gente está falando de uma miséria muito grande sobre essa população, né? Fica a mercê, os povos originários também, né? As populações indígenas. Mas nós somos maioria no Brasil, né? Nós somos 54% da população e nós precisamos ser considerados como sujeito político, como ator, atrizes políticas do processo. Então, a importância de ter uma articulação é que a psicologia precisa dar conta disso também. As ciências precisam responder a isso, né? A nossa, sobretudo, né? Assim, nós temos um papel importante para enfrentar o racismo enquanto causador de sofrimento psíquico. E somos nós que vamos construir insumos, que vamos fazer uma produção teórica, científica para dizer como o racismo rebate sobre nós, né? Assim, as iniquidades do racismo rebate sobre nós. Nós vamos dizer como, nós vamos poder dizer como atender, como as políticas públicas, por exemplo, de saúde podem atender as populações vulnerabilizadas, discriminadas, né? Das periféricas, né? Que é a população negra. Né? Somos nós que podemos dizer como a violência do Estado, por exemplo, com a segurança pública, que é aquela que se abate cotidianamente contra as populações nas comunidades, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Recife, no Amazonas, né, lá em Manaus, em São Paulo, em Salvador, né, Natal. Somos nós que vamos dizer como essa violência da polícia ela coloca em nós um estado permanente de alerta, especialmente para a juventude negra, né? Esse estado de alerta que não pode sair de casa sem estar desassossegado. Nós precisamos de sossego, nós precisamos respirar, né? Nossos corpos são os corpos matáveis. Somos nós que vamos dizer isso, não é outra pessoa. Um homem não vai falar por uma mulher o quanto a violência que abate sobre ela é mortal. Um branco não pode falar como um negro se sente em relação à violência. Somos nós que vamos falar. Nós queremos aliados e aliadas, mas a fala política, o espaço político é nosso, né? Assim, e como é que a gente pode agora, no 25 de julho, né, que é o Dia Latino-Americano, é, internacional latino-americano e caribenho da mulher negra, né? É porque
na América, sobretudo América Latina e América Central e América do Sul, né? Nós somos as maiores vítimas dessas mazelas, porque são as mães de jovens negros que sofrem, lutam pela sua vida, né? São as jovens negras que são alvejadas, grávidas pela bala da polícia. Não existe bala perdida, são balas que encontram os corpos alvos, né? Então as mulheres têm um papel importante na militância, no enfrentamento e na denúncia, sobretudo, né? Na história da humanidade. Se nós formos ver como o patriarcado se estrutura, são as mulheres que fazem a denúncia da opressão e, sobretudo, as mulheres negras, né? Desde da escravização, ainda no século XVI, né? 1535, 1550, né? Quando começa o processo de escravização aqui nas Américas, no Brasil, sobretudo, as mulheres têm uma história importante e desde lá a historiografia oficial não conta da resistência negra, muito menos da história das mulheres. Por isso que é importante no debate e no diálogo sobre decolonialidade a gente falar sobre interseccionalidade, né? Que é como as opressões conjugadas, né? Porque esse é o conceito, inclusive, que as mulheres negras do movimento social negro instituem, né? Nós vivemos todas as opressões, a da falta de emprego, do baixo salário, da discriminação social, discriminação moral, né? Nossos corpos são os primeiros corpos a serem violados e violentados. Então, é uma necessidade. E o Dia Latino-Americano é para dizer o seguinte, olha, há uma história de resistência na América Latina, né, das escravizadas, porque ninguém nasce escravo, né, foram escravizadas, sequestradas de um continente para outro continente. São esses corpos dessas mulheres que foram os corpos violentados e são essas mulheres que resistiram e resistem até hoje. E quando se institui esse dia, é para dizer o seguinte, olha, toda a América, né, tem que se mover e se organizar contra isso, mas nós, mulheres latino-americanas, nós entendemos que nós temos uma dupla, uma tripla, uma quádrupla opressão, né? Por sermos latinas, por sermos negras, por sermos mulheres, por sermos pobres, por sermos periféricas, por não termos condições de todos os estudos mais adequados, né? Mas nós produzimos conhecimento, nós produzimos vida, nós produzimos alteridade, né? Então, nós precisamos ser consideradas. E o dia 25 de julho é um dia de mobilização, de dizer assim, nós resistimos. Há pelo menos 5 séculos nós resistimos nesse país a todas as formas de opressão. E existimos por nós, por nossos homens e por nossos filhos, por nossos netos, por nossos velhos e velhas. Nós resistimos.